Boa tarde, pessoal. É, Hoje aqui a gente vai tentar fazer algumas práticas com vocês, né? Na medida do possível aí, dentro de casa, usando o que a gente tem aqui em casa normalmente, a gente vai tentar mostrar para vocês algumas práticas, tá? A gente pede desculpa aí pelo às vezes não ter a mesma profundidade que teria um laboratório, mas é o que a gente consegue fazer dentro de casa. Bom, a gente vai trabalhar hoje os materiais lignocelulose com as propriedades físicas, tá? Eu vou começar falando sobre a densidade do material lignocelulose, por ser uma propriedade fácil de fazer. Então, dependendo do tipo de material lignocelulose que nós estamos trabalhando, nós podemos fazer essa prática ou essa avaliação por meio de uma metodologia ou de outra. Neste caso específico, eu estou já com um produto produzido a partir de um material lignocelulósico. Aqui é um compósito, né, é um MDF, um painel de fibra. Normalmente ele pode ser produzido aqui no Brasil de eucalipto. Fora do Brasil já tem ele produzido com bagaço de cana e outros materiais lignocelulósicos possíveis aí, né? Então, gente, é importante saber a densificação desse material, tá? Como que eu sei a densidade desse material? Qual é o tipo de densidade que nós faremos? Nessa prática aqui, é comum nós trabalharmos a densidade aparente. A densidade aparente é aquela que eu preciso dizer qual é a umidade. Como que eu faço? Bom, como esse corpo de prova ele tem aproximadamente um tamanho geométrico conhecido, uma forma geométrica conhecida, fica fácil de nós avaliarmos. Então a gente vai fazer o que aqui? Nós vamos determinar o volume. Como é que a gente determina o volume, pessoal? Volume é igual às três dimensões, uma dimensão multiplicada pela outra e pela outra. Então eu vou medir aqui uma dimensão. Essa primeira dimensão, eu estou medindo aqui essa dimensão com a régua, o ideal é você medir com um paquímetro, né? Mas em casa a gente não tem paquímetro, então a gente acaba medindo com a régua, 7,1 centímetros, né? Nós temos essa dimensão. Nesta dimensão, nós temos 9,9 centímetros. E aí, por fim, basta eu medir a espessura do meu material. E aqui nós vamos ver que eu tenho 1,5 centímetros de espessura, tá? Bom, então o volume desse meu corpinho de prova, gente, é fácil nós determinarmos. Basta eu multiplicar as três dimensões aí da minha medidas, né? Então eu vou multiplicar 7,1 vezes 9,9 vezes 1,5, né? E cheguei aqui que é 105,4. Então o volume é 105,4 centímetros cúbicos. Bom, medir massa. Uma vez medido massa, agora basta eu medir volume. Desculpa, medir volume, agora basta medir massa. Bom, a gente tem aqui em casa uma balançazinha de cozinha, não é apropriada, mas dá pra gente ter uma ideia, uma noção, né? Então vamos medir aqui a massa desse corpo de prova. Massa do corpo de prova, 79 gramas. Então aqui a massa desse meu corpinho de prova foi 79 gramas. Como é que eu determino então densidade aparente? Densidade aparente, né? É o que? É massa sobre volume. A minha massa foi 79 gramas e meu volume foi 105,4. Então a densidade aparente em que eu preciso explicitar a minha umidade é essa daqui, ó, 79 dividido por 105,4. 0,75, aproximadamente 0,75 gramas por centímetro cúbico, tá? Se eu quero, essa é um tipo de unidade que a gente acaba utilizando bastante, é a chamada densidade expressa em gramas por centímetro cúbico, mas é comum também a gente expressar nessa forma aqui, ó. Multiplicando isso aqui por 1000, nós temos em quilos por metro cúbico, tá? Então são as duas unidades mais comuns de nós trabalharmos esse tipo de
densidade. Então, para eu falar ainda, complementar essa informação, é necessário que eu avalie a umidade desse material, tá? Sem a umidade, eu não posso trabalhar esta propriedade. Tá, ok, professor, então tá bom. É fácil a gente fazer quando o material tem uma dimensão conhecida, como é o caso do nosso corpo de prova específico. Mas se o meu material ele não tiver uma uniformidade nas suas dimensões, como eu vou fazer para avaliar a densidade? Tem como? Tem. Como é que a gente faz? O grande problema na avaliação da densidade, quando o meu material não tem uma forma conhecida, o grande problema está com relação à sua, vamos dizer assim, dificuldade volumétrica de mensurar. Então, vou pegar um exemplo aqui, ó, um exemplo bem prático e típico de um material também já produzido a partir do material lignocelulósico, é o nosso carvão vegetal, tá? Então, o nosso carvão vegetal tá aqui, né? Então, medir a massa do carvão vegetal não é difícil, não é verdade? Medir a massa do carvão vegetal, eu faço isso aqui agora, vocês vão ver, né? Então, vem cá com a minha balancinha, tá? Vou colocar meu carvão vegetal aqui dentro e vou ver que a minha massa do meu carvão vegetal deu 5 gramas. Então, a massa foi 5 gramas, tá ok? Então, a massa do meu carvão vegetal foi 5 gramas. E o volume? Bom, o volume é o grande problema da nossa avaliação. Para avaliar, nesse caso, o volume, a gente utiliza o método de Arquimedes, ou chamado método de imersão. Eu posso usar outros líquidos, mas comumente eu uso a água, um recipiente com água. Tá? Deixa eu chegar minha câmera para cá para vocês verem melhor. Então eu vou usar um recipiente com água. Estão vendo aqui, ó? Meu recipiente com água, tá ok? Quando eu coloco esse recipiente com água aí, ó, eu vou e taro essa medida aí na balança, sabe? Eu faço a tara desse material. Olha lá, a tara foi 150 gramas. A gente trabalha com a água por vários motivos. O principal é que a água nos fornece algo interessante, que é uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. E é um material que a gente tem muito disponível por aí, né? Então a gente acaba utilizando ela como padrão, né? Mas pode ser usado outro líquido, desde que você saiba a densidade desse material, ok? Bom, e o volume? Vou tarar ela aqui então agora. E quando eu colocar, submergir ela na água, esse carvão na água, a gente não costuma colocar ele lá dentro e deixar, ele não encosta em nada nenhum, eu só coloco ele, submerjo ele em água, então vocês estão vendo que aqui tem água aqui dentro, né? E ele vai deslocar a água, o volume do corpo vai deslocar uma quantidade de água. E a balança vai registrar exatamente isso, esse deslocamento de água. Vocês entenderam? Registrando esse deslocamento de água, a balança vai medir massa. Mas como a massa e o volume, devido à densidade da água ser 1 grama por centímetro cúbico, é igual. Então, o que vocês forem fazer a leitura aqui é volume, ok? Então, vamos lá. Eu vou submergir aqui ele, vocês estão vendo aí. Tá vendo? Aqui não é o mais adequado, eu estou submergindo, olha lá. Não encostei em nada nenhum. Não deixo o meu grampo penetrar dentro também, tá? Só deixo um pedacinho. Aí nós estamos vendo aí que tá 9 gramas. Ou seja, 9 centímetros cúbicos de água, ou 9 ml, tá? Então, 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. Então, eu medi aqui massa. Então, a massa que eu medi foi 5 gramas. E o volume? Na verdade, o volume foi 5 gramas. Mas a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, né? Então, o volume que eu medi aqui foi exatamente 9 centímetros cúbicos, ok? Bom, densidade vocês já viram como que é. Densidade aparente é igual a 5 gramas dividido por 9 centímetros cúbicos, né? Antes era 9 gramas. Isso vai dar, então, quanto? 5 dividido por 9 é igual a 0,55. 0,56 praticamente gramas por
centímetro cúbico, ou 560 quilos por metro cúbico, ok? Então é bem simples de você realizar esses procedimentos. Quando você tem um corpo de prova com, vamos dizer assim, tamanhos geométricos ou formas geométricas muito complexas, a gente acaba fazendo esse tipo de procedimento para que nós consigamos chegar a esse resultado que vocês observaram aí. Mais uma vez friso, só isso não adianta. É necessário vocês também terem as informações referentes à umidade. Se você não tiver umidade, você não pode usar essa densidade, porque pode ser a qualquer umidade. Outra questão importante que eu devo relatar para vocês é que também não adianta, ou em alguns casos específicos, como por exemplo a densidade básica, eu não preciso explicitar a umidade. A básica é a menor densidade que existe, não é? A densidade básica é a massa seca sobre o volume saturado, ou volume úmido, totalmente úmido. É a menor massa dividido pelo maior volume. Nesse caso específico, você tem que ter uma estufa para secar isso aqui, e você tem que deixar esse material todo saturar na água. Então, às vezes, isso não é possível. Mas é um tipo de densidade também importante se conhecer, tá bom? Então, essas duas são super importantes. A densidade medindo o volume quando você conhece a dimensão do corpo de prova, a forma geométrica, e quando você não tem como avaliar a dimensão desse corpo de prova, né? A geometria dele não ajuda, tá? E aí? E aqueles materiais no campo, tipo assim, partícula, né? Como é que a gente faz para medir isso? Tem como se medir isso? Olha, é possível se medir isso. Eu tenho aqui em casa um pouco de fibra, né? Eu tenho uma fibra aqui de juta, né? Aqui ó, dá para vocês verem aí, né? Eu tô mostrando para vocês aí. Então o que a gente faz? Uma forma assim, é a chamada densidade a granel. É uma densidade aparente também. Você pode considerar como densidade aparente desde que você tenha umidade desse material, tá? Mas ela lembra bastante a densidade a granel. O que a gente faz? A gente vai também, mais uma vez, pesar a massa por meio da balança, tá? Então nós vamos ver aqui, vamos ligar a balança aqui, vamos observar qual vai ser essa massa, né? Vou botar ela totalmente aqui em cima. Então, observando aí que a massa é 19 gramas, tá certo, pessoal? 19 gramas. Então, vou vir cá e anotar logo esse valor. A massa de juta, então, deu 19 gramas. E o volume? Como é que eu vou fazer para calcular o volume? Olha, gente, nesse caso é muito complicado você determinar o volume por meio tanto do método da medição direta, com paquímetro, régua, quanto pela medição pelo método de Arquimedes. Como que você vai mergulhar isso aqui dentro da água e segurar? É possível? É possível, mas é complicado. O que a gente costuma fazer? Eu costumo usar um copo graduado, um beck graduado, né? Aqui em casa tem esse copo só. Por quê? Porque eu vou enfiar ele dentro aqui, né? E vou ver qual é o volume que ele tem, né? Ter uma noção de volume. É um volume, obviamente, estimado. E a gente sabe que ml centímetro cúbico é a mesma coisa, né? Então, ele é um material pouco denso, né? Então, nós estamos vendo aqui, ó, entre 350 gramas, mais ou menos. Deixa eu acertar ele aqui para vocês enxergar, ó. Aqui nós estamos aqui com ml, vocês estão vendo meu dedo aqui, ó, passando? Então, nós temos aqui 350 ml, que corresponde a 350 centímetros cúbicos, né? Então a gente já matou a charada aí, né? Como que eu faria essa densidade? Densidade aparente nessa condição, se eu souber a umidade, são 19 gramas dividido por 350. Densidade aparente, então, é 19 dividido por 350, que é 0,03 gramas por centímetro cúbico. Ou 0,03 centímetros cúbicos, gramas por centímetro cúbicos, aproximadamente 30 quilos por metro cúbico. É porque a fibra mesmo ela tem uma densidade extremamente baixa, principalmente quando você tem um volume aí, que é um volume de vazios extremamente alto, tá? Então, uma forma também de nós
mensurarmos a densidade por essa forma, por essa metodologia. Tá certo, gente? Eu vou passar, então, alguns exercícios nesse sentido para vocês reforçarem essa ideia, tá? Para que vocês consigam compreender, então, como que a gente executa essa densidade aparente. Quaisquer dúvida que tiverem, basta mandar um e-mail, basta mandar um WhatsApp, que a gente tenta esclarecer para vocês. No mais, um abraço e até a próxima!